lá no grupo. Irmãos, um corpo em Cristo, esse é o tema da palavra bíblica, mensagem bíblica nessa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Abra sua Bíblia em Romanos 12, embora o texto vai ser projetado aqui, mas eu lembro de uma conversa do pastor Hernandes Dias Lopes em um programa, ele dizendo que quando visita as igrejas, uma das formas que ele reconhece isso tem a ver sim, que o povo é um povo que lê, que está firmado na palavra, ministração bíblica, e dá importância à palavra bíblica quando o povo está com a Bíblia na mão. Pode até estar no celular e tudo, mas o bom é aqui, quando você está com a Bíblia aberta, não é? Embora a gente use os recursos de tela para que haja uma percepção maior nesse tempo de imagem hoje. Romanos capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 3. Romanos 12, de 3 a 5. Romanos 12, de 3 a 5. Romanos 12, de 3 a 5. O texto diz assim, irmãos: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, ou de vós, nas versões antigas, estou lendo aqui NVI, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Um só corpo em Cristo, né? Um corpo em Cristo, esse é o tema, e temos por base esse texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 5. Irmãos, uma das metáforas da igreja é a metáfora do corpo. Metáfora é aquela figura de linguagem, por mais que a gente teve alguma dificuldade com a língua portuguesa, que é para nós pregadores, né, de forma geral ainda é um desafio, devido às concordâncias verbais e nominais. Não é? A gente tem que estar muito atento, porque é um idioma que tem a sua complexidade, que, oriundo lá do latim, não é? Com aquelas dissinências. O grego também é a mesma coisa, quando a gente vê em seminário. Mas nós aprendemos que são metáforas, figuras, as figuras de linguagem que expressam o real significado de uma palavra. Ele tem a ideia do todo, não é? Então, essa figura de linguagem corpo, usada pelo apóstolo Paulo, tanto aqui aos Romanos, quanto também na carta aos Coríntios, é uma das formas de poder entender igreja. Houve uma mensagem passada um tempo desse, uns dias desses atrás, metáforas da igreja que eu ministrei o ano passado aqui, eu coloquei em áudio para os irmãos. Ali nós temos outras metáforas, mas a metáfora do corpo, irmãos, é uma metáfora que expressa muito bem o ser igreja. E o apóstolo Paulo usa dessa metáfora, dessa figura de linguagem. Eu quero tomar como ponto de partida justamente esse versículo 3 e elucidá-lo. Não é? A gente chama elucidação, é uma explicação rápida em cima desse versículo 3, para partir para pelo menos alguns aspectos em relação a esse corpo, esse um só corpo em Cristo. E o apóstolo vem e destaca no versículo 3 que é pela graça que lhe foi dada, não é? Ele foi revestido da graça de Deus, até porque ele tinha mesmo dificuldade de entender a sua escolha, não é? Por méritos humanos, era impossível que um homem perseguidor da igreja se tornasse agora em perseguido, não por César, mas sendo perseguido por causa da pregação, a propagação do evangelho. E ele diz: digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém.
E ele aqui começa, lá no capítulo 12, no início, falando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, né? Esse texto conhecidíssimo, como sacrifício vivo. E aqui no versículo 3, ele diz: olha, cuidado com o que você pensa de si mesmo, porque ele já está preparando a gente para falar sobre algo fundamental e importante, que é o corpo de Cristo. Onde você e eu e ninguém outra pessoa pode se imaginar mais importante nesse corpo, embora com funções diferentes. Numa forma geral, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, você não pense além do que convém de você mesmo, ou seja, não se ache, né? É uma expressão atual: não se ache assim, esse alguém tão importante, fundamental, extremamente fundamental no corpo de Cristo, porque todos têm a sua importância, embora não sejam visíveis, não é? Não sejam visíveis. Então, no primeiro momento, ele coloca isso para aos romanos, e nos traz aqui também. Ele diz: pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, tenha o entendimento de que você é importante, você tem uma função, mas de que você não é melhor do que ninguém, tá certo? Estando aqui na frente, estando nos bastidores, onde ninguém vê, só Jesus, né? Vê o ministério que se desenvolve nos bastidores, sem os holofotes, sem estar aqui na frente. Todos têm a sua importância, não é? Todos têm. Existem situações na nossa vida que nós precisamos entender essa importância, para que a gente não tenha a dimensão e a leitura de que, se eu não estiver envolvido na obra, se eu não estiver fazendo, ninguém vai fazer, ou ninguém vai poder fazer. Não é? Alto lá. Não é? Alto lá nesse entendimento. Por quê? Porque alguns assim se enveredaram por esse pensamento e hoje eles nem estão mais, não é, no nosso meio. Então, esse é um ponto inicial do versículo 3, e nós vamos, irmãos, trabalhar com 3 aspectos em relação a um só corpo em Cristo. Primeiro é o aspecto da diversidade, não é? Diversidade. Esse versículo 4 aí expressa muito bem. Note bem aqui, fique aqui atento, não é? Ele diz o quê? Que porque assim como num só corpo temos muitos membros. O apóstolo Paulo reconhece a diversidade no corpo de Cristo. Irmãos, é bom que nós entendamos essa diversidade. Não é diversidade na fé. Na fé nós precisamos estar unidos, juntos, num propósito só de fé. Há um só corpo, há uma só fé, não é? Ele diz: há um só batismo. Então, o entendimento não é da diversidade de fé, senão nós vamos nos enveredarmos aqui para caminhos diversos na fé, que vai ser uma tragédia para a vida da igreja. Mas é diversidade mesmo no ser igreja local, não é? E até num âmbito planetário de ministérios. Eu particularmente, já que quero abrir um parênteses aqui, mas vou fechar. Eu particularmente penso que as igrejas de Cristo, igrejas de Jesus, não confunda outra coisa, porque tem algumas coisas aí que não são igreja, não. O lugar mesmo que não está sendo pregado da palavra de Deus, conversão, o genuíno evangelho, não é? Procurando-se observar isso pode ser qualquer outra forma, mas não é igreja. Agora, o que é que eu entendo? Até cada igreja, cada ministério tem sua forma de atuação, não é? Tem sua maneira de ser. Nós batistas, não é, que tem alguém que muitas vezes tece críticas, basta o irmão abrir uma página de internet, não é, para você ver algum comentário mais ácido para a denominação, se desconhecendo muitas vezes as nossas ações, e eu não quero aqui advogar, mas as nossas ações enquanto denominação, naquilo que é fundamental, que é a obra de evangelização, o estudo da palavra, a expansão de igrejas. Um dia desse eu vi alguém mesmo criticando, disse: como é que pode? Os batistas não têm uma rede de televisão nacional, não é? Com mais de 100 anos de história em batista. Eu digo: meu Deus,
Bom seria que tivéssemos, mas nós, irmãos, entendemos que temos um ministério exercido na palavra, procurando nos fundamentar na palavra, procurando expandir a obra missionária, cuidar do nosso povo, com seriedade e lisura na questão de finanças da igreja, com auditoria. Então tudo isso há um lado que nós precisamos considerar em termos dos batistas, e assim outras denominações, irmãos. E cada uma tem um foco, né? Parece que alguém ilustrou muito bem nos dedos das mãos, que eles não são iguais. Então, imagina isso dentro da igreja local. Aqui nós estamos com uma membresia, de uma forma geral, com cerca de 800 membros. Não é? Vamos passar um pente fino aí, até o final do ano. Não é? Vai ser nós, na realidade, em alguns casos, vamos perguntar o seguinte: você vai continuar conosco ou vai chegar só aqui nas festividades de final de ano, o aniversário da igreja? Porque isso aí não é satisfatório. Inclusive, no regimento diz que um dos aspectos fundamentais é para que o crente frequente, participe do culto, salvo em exceções aqueles que não podem, por motivo de saúde mesmo, de poder subir e estar aqui conosco. Não é? Então, é preciso entender essa diversidade, irmãos. E essa diversidade, essa variedade, essa multiplicidade, essas diferenças no meio da igreja local, de gente para gente, né? Cada cabeça, alguém já disse que é um mundo, uma forma de pensar diferente. Nós viemos de lares diferentes. A cultura é nordestina, é mesma, mas nós temos irmãos aqui que vieram, inclusive, de outras localidades. Nós temos uma diversidade, na realidade, aqui, irmãos. E como igreja local, nós cristãos pertencemos a esse mesmo corpo, com essa diversidade, com essa variedade. Nós somos diferentes uns dos outros. E eu fico imaginando a graça que Deus dá muitas vezes ao pastor em lidar com gente diferente, irmãos. Porque eu fico pensando dentro de casa, nas famílias, se nós tivermos 2 integrantes, marido e mulher, eles já pensam diferentes. Às vezes não pensamos as mesmas coisas, e nós vamos entender que diversidade não é nós pensarmos às vezes as mesmas coisas, ou sermos igual ao outro. Não é isso, irmãos. E nem unidade é isso que nós vamos falar lá na frente. A diversidade, justamente, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças e respeitar, na medida do possível, as diferenças. Até quando essas diferenças elas não causem um impacto em relação à nossa fé. Então é preciso esse primeiro aspecto, tá certo? Então somos um corpo em Cristo, com essa diversidade. Eu costumo, às vezes, pensar que a primeira igreja como uma santa coxa de retalhos de Deus. Não é? Por quê? Porque nós temos diferenças. Nós temos aqui irmãos que têm uma formação acadêmica, não é? Sólida, completa, tiveram oportunidades, mas temos gente que aprendeu a ler, lendo Bíblia. Gente que aprendeu a ler, eles estão indo embora porque quando já nascem no Evangelho, nós notamos que há uma diferença. Os pais, nós como pais, já damos oportunidades para isso, mas nós tivemos gente aqui, e eu vou citar um que não está mais no meio de nós, mas ele aprendeu a ler, lendo Bíblia, que foi o irmão Porfírio, Manuel Porfírio. Sabia fazer um ó com copo, ele mesmo dizia, porque digo isso com conhecimento de causa, que andei Porfírio. Eu adolescente, ele passava em casa para nós irmos visitar, e às vezes para círculos de oração. Eu, como tocava violão, ia, e ele passava lá no Médici, onde nós morávamos, e íamos juntos. Então, essa diversidade muitas vezes não temos aqui, não é? E se tivéssemos, não seria problema algum, alguém que pode se chamar de rico. Nós temos irmãos que têm uma condição financeira equilibrada, não é? Mas temos gente aqui que vive com um salário mínimo. Isso é verdade. E todos nós aqui juntos, isso é diversidade, irmãos, que só é possível no meio da igreja de Deus. No seio da igreja de Deus. Não é? Mas há um segundo aspecto em relação à igreja, como um corpo em Cristo, que é a unidade. Muito conhecida já entre nós.
inclusive mais destacada do que a diversidade. Nós, como pregadores e professores de EBD, e, enfim, falamos muito mais de unidade do que diversidade. Ou a unidade na diversidade. Mas a unidade, o versículo 5 diz: assim também nós, embora sejamos muitos, ele reconhece a diversidade, a multiplicidade, a quantidade, somos um só corpo em Cristo. Somos um só corpo em Cristo. Romanos 12, 5. E aí eu fico lembrando da palavra de Jesus Cristo na oração dele. Por nós, inclusive. Por nós. Em João 17, nos versículos 20 a 23, Jesus Cristo intercedendo ali, ele disse: não peço somente por estes, ali, aqueles que estavam no momento com ele, os discípulos e outros, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, nós, não é, pela graça de Deus, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. É um trocadilho de palavras, de verbos, de expressões, mas tudo isso, irmãos, deixa muito claro a unidade da igreja. Ele repete, Jesus reitera aí uma palavra: para que sejam um, para que eles sejam um, para que eles sejam um. É a unidade da igreja, irmãos. E unidade é justamente como disse, não é pensar a mesma coisa, e nem querer que o outro seja igual, mas é justamente esse entendimento de que nós estamos centrados num propósito só, e estamos firmados em uma fé só, que é em Cristo Jesus. A igreja até pode pensar diferente, os membros dela, sobre situações do lidar das ações da igreja, mas quando decidimos, e nós batistas temos o que outras denominações não têm, né? Que ainda dá um trabalho, mas é a forma que nós temos, faz parte da nossa identidade, que é a decisão não pelo o clero, não pelos pastores, não pelo conselho da igreja, a liderança, mas em algumas situações fundamentais na vida da igreja, trazer a igreja essa decisão, não é? Trazer a igreja. E a igreja, por consenso, quando toma a decisão, aí deve ter um respeito, não é? Naquilo que a igreja toma de decisão. Mas, irmãos, há um terceiro e último aspecto, além da diversidade, além da unidade, que é a mutualidade. Mutualidade. O primeiro nós falamos, mas falamos menos do que a unidade. E esse terceiro nós falamos menos do que os dois primeiros. A mutualidade. Mas a mutualidade é tão bíblica quanto os dois primeiros. Versículo 5 diz: somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Uns dos outros. Essa expressão uns dos outros é mutualidade. Algo que o escritor Lower Hallel destacou 25 de cerca dos 35 mandamentos de mutualidade que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento. E eu vou citar aqui alguns, não vou ler todos eles. Mas note que mutualidade no Novo Testamento está presente. E as Escrituras, elas incentivam-nos à mutualidade. Amem uns aos outros. João 13, 34, 35, Romanos 12, 10. Aceitem uns aos outros. Romanos 15, 7. Saúdem-se uns aos outros. Agora, por enquanto, a gente não pode dar aquele abraço, né? Nem um aperto de mão, mas a saudação é com o olhar. Saúdem-se uns aos outros. Na igreja primitiva era o ósculo santo, né? Beijo. Tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 24, 25. Suportem-se
uns aos outros. Oh, coisa boa, quando a gente suporta em amor. Não tenham inveja uns dos outros. Gálatas 5, 25, 26. Não falem mal uns dos outros. Tiago 4, 11. Não mordam e devorem uns aos outros. Gálatas 5, 14, 15. Já vi quando você está com raiva, ou você não fica? Você fala assim entre os dentes, assim, não é? Muitas vezes, ou vocifera. Não é? Então não mordam uns aos outros, nem devorem uns aos outros. Gálatas 5. Não provoquem uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Não mintam uns aos outros. Colossenses 3, 9 e 10. Confessem os seus pecados uns aos outros. Tiago 5, 16. Perdoem-se mutuamente. Perdoem-se uns aos outros. Efésios 4, 31 e 32. Edifiquem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, 11. Ensinem uns aos outros. Colossenses 3, 16. Encorajem-se uns aos outros. Hebreus 3, 12 e 13. Aconselhem-se uns aos outros. Romanos 15, 14. Orem uns pelos outros. Tiago 5, 16. E aí vai a lista, cerca de 35 expressões no Novo Testamento que trazem o significado de mutualidade no corpo de Cristo. Uns aos outros. Uns aos outros. Irmãos, eu preciso finalizar essa explanação bíblica com esse tema, lembrando esses 3 aspectos fundamentais do corpo de Cristo. Nosso aqui, diversidade. Diversidade. Já ouvi gente dizendo assim: se todo mundo pensasse igual a mim. Como eu penso. Se todo mundo fosse como eu sou. Eu fico pensando aqui comigo, às vezes dá vontade de dizer mesmo, quem sabe se pastoralmente a gente não confronta. Seria uma tragédia, irmão. Seria uma tragédia, às vezes, que você não é uma ilha, porque você erra também, porque você peca também, porque muitas vezes você vê 6 pensando que é 9, mas depende da posição que você está. Porque, inclusive uma ilustração que me enviaram, alguém do lado de cá, vendo um 6, diz: é 6. O outro do outro lado dizendo: não, é 9, porque se você virar 6 de cabeça para baixo, vira 9. E se você virar também um 9, vira 6. Então, era o ponto de vista. Mas os dois com raiva, um para o outro, dizendo: não é 6, o outro: não é 9. Então, há uma diversidade no meio da igreja local. Há uma diversidade, e até em ministérios, como eu disse aqui. Por isso nós precisamos mais orar pelos nossos irmãos de ministérios diferentes, denominações diferentes, do que estar tecendo comentários em redes sociais criticando. Olha, irmãos, parece que esse período para cá, muitos escândalos. Essa semana ainda, até amanhã, vou lançar uma devocional do pastor João Soares da Fonseca. Devocional que eu orei, eu digo: Senhor, será que devo lançar essa devocional para os teus servos? Porque justamente ele trata sobre esses últimos escândalos no meio evangélico. E os irmãos vão de ouvir. Mas nós precisamos orar mais por esse povo e clamar a Deus. Não no sentido da complacência. Não. Que justiça seja feita. Porque quem está fazendo a obra do Senhor relaxadamente, que pague na lei dos homens, porque a mão de Deus já pesa naturalmente. Mas até por isso nós precisamos orar. Que não seja a nossa voz, a voz da condenação, deixa para quem é dessa função fazer, não é? Mas seja a voz do clamor, de misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque nos atinge. Bota num pacote só. É verdade. Que nós tenhamos unidade. Eu comparo muito a unidade àquele sumo do caldo de cana que é delicioso, e se eu pudesse tomar todo dia, mas como a diabetes está chegando, né? E ela se aproxima muito, aí eu, uma vez no ano, né? E olha lá. Já viu como ele faz com aquela máquina? Ele pega a cana, coloca, depois ele pega o bagaço, coloca e diz: não vai sair mais nada. Olha lá saindo. O caldo de cana.
O purê de batatas, alguém ilustrou, eu li num livro. Pegar, você que é dona de casa e cozinha, né? Purê de batatas, várias batatas, que sai aquele purê delicioso. Oh, maravilha! Unidade, não é? Unidade. E a mutualidade uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Estamos todos, irmãos, ligados com essa diversidade, com essa unidade e mutualidade, numa cabeça só. Graças a Deus, o corpo de Cristo não é uma midra. Lembra da midra? Lá da mitologia grega? Não era a midra que tinha várias cabeças, não era? Não é? Ela tinha várias cabeças. Aquela coisa esquisita, não é? Nós temos uma cabeça só. Nós temos uma fonte só, que é Cristo Jesus. E não existe corpo sem cabeça. E não existe cabeça sem corpo. Que coisa estranha. O pastor Jabes dizia que é algo extremamente assustador você vê um corpo sem cabeça e uma cabeça sem corpo. É algo de sair correndo, irmãos. Terrível. Por que dizemos isso? Porque tem gente que está dizendo assim, não, eu quero o Cristo, mas não quero o corpo. Eu sou de Jesus, mas não sou da igreja. A igreja, para mim, não tem como, querido. Está unido. E outra, a cabeça e corpo estão unidos. Então não tem como ser separado, você decapitar o corpo da cabeça. Você não tem autoridade para isso de jeito nenhum, nem que você queira fazer. Então, vamos estar sempre lembrando que, apesar da diversidade, unidade e mutualidade, nós temos uma cabeça que comanda para o corpo todo. Não é? Comanda para o corpo todo. Que Deus nos dê a graça, irmãos. Nesse mês da igreja que já está chegando ao seu final, não sei porque o tempo corre tão rápido. Não é? Não sei você, a leitura que você faz do tempo, mas parece que um mês entra e já está terminando. E alguém já está dizendo aqui, Senhor, que esse ano vai embora logo. Não é? Como se fossem embora os problemas também. Né? E nós sabemos que não é assim. Então vamos pedir graça ao Senhor para que sejamos igreja. Nesses 107 anos de existência que nós temos, que venham tantos outros na presença do Senhor. Não é? Eu quero orar agora, depois, Maxson, nós vamos, não é o Somos Corpo ainda, não. O Somos Corpo nós vamos fechar aqui com a roda, não é? Mas é um cântico que tem a ver também com esse tema de igreja, não sei, de adoração, de contrição, de vida cristã. Nós vamos estar entoando, depois eu vou estar lendo os pedidos de oração aqui que chegaram, vou estar identificando, vamos estar orando juntos e encerrando o culto. Não é? Então me acompanhe nessa oração, baseado nessa palavra aqui, oração em cima da palavra, para que tenhamos a graça de continuarmos sendo igreja. Senhor Deus, mais uma oração que esse pastor levanta, junto com o teu povo, concordando com essa oração, para que nós possamos, ó Deus, ser igreja, nessa diversidade, unidade e mutualidade que são necessárias a nós como corpo de Cristo. Oh Deus, continua enviando por sua misericórdia os comandos para nós enquanto corpo e que nós não tenhamos doença a tal ponto de não obedecermos esses comandos. Que possamos estar sadios para que aquilo que a cabeça ordenar no seu entendimento, nós possamos, ó Deus, cumprir. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.